Bem-vindos ao podcast desta noite. Cristo é o termo usado em português para traduzir a palavra grega Christos, que significa ungido. O termo grego, por sua vez, é uma tradução do hebraico Mashiach, transliterado para o português como Messias, que significa ungido. Ungir significa derramar óleo sobre ou passar óleo em. Logo, Mashiach, Messias, Cristo e ungido são sinônimos. Para se tornar um ungido por Deus ou de Deus, é necessário receber o óleo ou o azeite sagrado. Segundo a gnose atual, esse óleo é a própria energia criadora de Deus, depositada em nosso sistema seminal. Toda pessoa está chamada a se tornar um ungido de Deus. Basta manter e acumular o azeite sagrado em seu corpo, para depois fazer arder o candelabro do templo interior. Com o tempo, mantendo-se o candelabro sempre aceso e a prática da doutrina de Nosso Senhor, podemos receber a graça da cristificação ou da sagrada unção. No entanto, hoje, quando mencionamos a palavra Cristo, as pessoas em geral associam com Jesus, cujo nascimento é celebrado em 25 de dezembro, esquecendo-se que muitos foram os ungidos. Historicamente falando, nem só a Jesus é atribuído o nascimento em 25 de dezembro. Muitos outros filhos de Deus ou seres divinos nasceram nessa mesma data. Coincidência? Simbologia? Evento cósmico? Focando unicamente o nascimento de Jesus, há uma grande unanimidade entre historiadores e estudiosos das religiões antigas de que a data de 25 de dezembro de fato não corresponde exatamente ao nascimento de Jesus. Os católicos romanos aproveitaram uma importante festa pagã antiga, realizada por volta do dia 25 de dezembro, e a cristianizaram. A celebração do nascimento de Jesus em 25 de dezembro ocorreu pela primeira vez no ano 354 d.C. Até então, em toda a extensão do Império Romano, celebrava-se nessa época o nascimento do deus Mitra. Essa celebração era conhecida como Natalis Solis Invicti, ou Nascimento do Sol Invencível. As comemorações aconteciam durante o solstício de inverno, o dia mais curto do ano no hemisfério norte. Esse solstício não tinha uma data fixa, mas costumava ser celebrado próximo ao dia 22 de dezembro, podendo cair ou se estender até o dia 25 desse mês. Seja como for, os estudiosos do Novo Testamento e das origens do cristianismo têm como certo que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. E há algumas razões para isso. Em Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 3, fala-se da realização de um censo, devido ao qual José e Maria viajaram a Belém, cidade que nem existia na época. Mesmo em nossos dias, nenhum censo jamais é feito em época de inverno, pois dificulta a locomoção das pessoas, especialmente em regiões de climas frios rigorosos. Além disso, o versículo 8 desse mesmo capítulo fala a respeito de pastores que estavam com seus rebanhos presentes nas cercanias onde havia nascido supostamente Jesus. Acontece que no inverno, nem pastores nem rebanhos passam a noite ao relento, expostos à neve e ao frio extremo. Enfim, analisando-se todas as evidências e realidades ambientais da região, conclui-se que o nascimento de Jesus não poderia ter ocorrido nessa época. Em contrapartida,
O maior culto religioso antigo no Império Romano dessa época era justamente o da adoração do Sol invencível, cuja celebração, sim, se dava no dia 25 de dezembro. Portanto, historicamente falando, o que ocorreu, sem dúvida, foi uma cristianização da maior festa pagã entre os romanos e os gregos. Corre pela internet, hoje, uma figura mostrando vários deuses antigos, na qual se diz que todos os personagens ali reunidos nasceram em 25 de dezembro. Em poucas palavras, os dados mostrados nessa figura não são reais e nem verdadeiros. Não resiste ao menor esforço no sentido de estudá-los e examiná-los. Citamos aqui esse fato tão só porque muitos estudantes de gnose tomam ou tomaram essa figura ilustrativa como algo real e verdadeiro. Portanto, nos sentimos na obrigação de refutar tais afirmações. O que acontece novamente é que se toma aí o símbolo pela suposta realidade histórica. Dentre outros, essa ilustração mostra Mitra, Krishna, Atis, Horus, Jesus, Hermes, Hércules, Adonis, Tamuz e Dionísio, como se estivesse na última ceia, afirmando que todos nasceram em 25 de dezembro. A razão pela qual o nascimento do Cristo e não de Jesus ocorre no dia 25 de dezembro já foi explicada anteriormente. Especificamente no caso de Mitra, desde a antiguidade seu nascimento era celebrado no dia 25 de dezembro. E seu próprio nome significa Deus do Sol, ou literalmente em persa, divindade solar. Atrás dessa figura ou imagem que corre pela internet está uma tentativa de desacreditar o cristianismo e sua realidade histórica, centrada na figura de Jesus. Mas é claro que Jesus Cristo, na realidade cristã, ocupa o mesmo papel central de muitas outras divindades de outras religiões que nos antecederam na história. Isso é inegável. Que existem diversas correlações entre Jesus e outras divindades antigas também não pode ser negado. O problema é que poucos compreendem, por exemplo, a relação entre Hércules e Jesus. Da mesma forma, bem poucos entendem o nascimento de Dionísio da coxa de Zeus após a morte de sua mãe Semele. Para se entender a fundo tudo isso, é necessário conhecer o papel e a natureza do Cristo na doutrina cristã. Certamente os atuais católicos, cristãos e neocristãos, pouco sabem a respeito, e seus teólogos não passam de papagaios a repetirem dogmas históricos sem que jamais tenham se dado ao trabalho de aprofundar as matérias que dizem conhecer. Ou se as conhecem, as negam sistematicamente. Limitam-se a copiar o que outros teólogos escreveram antes deles. Não pode ser negado que a doutrina ensinada por Jesus tenha numerosos componentes egípcios, pois é sabido que Jesus viveu no Egito por muito tempo. Quem já se deu ao trabalho de estudar mais a fundo o mito osiriano relativo a Osíris, ficará espantado ou surpreso com as inúmeras correspondências que existem entre Osíris e Jesus, e não exatamente entre Jesus e Horus. Muitos relacionam diretamente Jesus com Horus, filho de Osíris e Ísis. Isso apenas tem sentido após entendermos que Horus se osirifica, ou seja, após ele ter absorvido em si todos os atributos, qualidades e a própria natureza osiriana. Do contrário, seguiria sendo apenas o filho de Osíris, e não seria como o próprio Osíris. Isso também se repete no mito nórdico de Odin e Thor, e também no mito grego de Dionísio e Zeus. Dionísio torna-se como Zeus após encarnar em si todos os atributos de seu pai, e Thor se torna o próprio Odin quando absorve ou encarna em si todos os atributos do seu pai. Na Índia, vemos claramente que Brahman deixa de ser Brahman e se torna Narayana a partir do momento em que Brahman percebe a si mesmo
ou se dá conta de si mesmo. Então, o eterno vir a ser se torna a própria realidade, ou aquilo que já é. Enfim, esses mesmos princípios se repetem ou estão presentes em outros panteões divinos. Entretanto, esses detalhes, raras vezes, são levados em conta, e daí a confusão geral que se espalha pelo mundo, confundindo o símbolo com a realidade. Para finalizar, no Egito, por exemplo, todos aqueles que alcançassem os supremos graus iniciáticos eram chamados de osirificados. Assim como nos mistérios cristãos dizemos que alguém, após cumpridas todas as etapas espirituais, torna-se um cristificado. Jesus se cristificou porque absorveu em si todos os princípios crísticos de seu Pai Celeste, chamado de o primeiro mistério. Nas palavras do próprio Cristo Jesus, isso é bem claro, pois ele mesmo sempre afirmou: eu e o Pai somos um. Quem me viu, também viu o Pai. Para entendermos os processos iniciáticos e mistéricos de Jesus, temos que estudar em detalhe, profundamente, toda a doutrina do Cristo, especialmente a que está no livro máximo da cristandade gnóstica, Pistis Sophia. Em resumo, quando se estuda mitologia comparada, notamos que ciclicamente nasce uma divindade a qual absorve muitos dos atributos, qualidades e virtudes das divindades cultuadas anteriormente. Com Jesus não foi diferente. Nele encontramos muitíssimos elementos de divindades gregas, egípcias, hindus, semitas, fenícias, dentre outras. Portanto, não se pode restringir os atributos divinos postos em Jesus como tendo sido originados unicamente de alguma divindade específica, seja ela qual for. Bem, até aqui nossas palavras desta noite. Voltaremos em 3 minutos para comentar as questões e responder as perguntas que nos forem apresentadas. Muito obrigado, paz inverencial.